Então, meus irmãos, a nossa lição de hoje tem o título: Relevância e Importância da Doutrina Pentecostal para manter a igreja viva. Quem aqui é pentecostal? Pentecostal. Pentecostalismo tem uma história bela, relevante. E nós precisamos nos inteirar acerca da história do pentecostalismo. Mas às vezes nós não damos muita importância para a nossa história e conhecemos muito pouco a respeito do pentecostalismo, né? Às vezes intitulamos como pentecostais, mas a verdade é que nós conhecemos muito pouco da nossa história. E a lição de hoje vem para nos reavivar acerca dessa história pentecostal, dessa chama pentecostal, dessa identidade pentecostal que nós fazemos parte, nós assembleanos, né? Então eu espero que todos os irmãos tenham estudado a lição para nós aprendermos mais. Olha os objetivos da lição: corrigir os erros doutrinários sobre o batismo no Espírito Santo, expor sobre o Pentecoste verdadeiramente bíblico, assegurar a identidade pentecostal na igreja, o Espírito prometido. O Espírito prometido. 1.1. O comentarista vai colocar vários textos do Antigo Testamento e também do Novo, que enfatiza a promessa do Espírito Santo. Essa promessa ela vem desde o Antigo Testamento. Essa promessa da vinda do Espírito Santo, desse derramamento do Espírito Santo, ela vem desde o Antigo Testamento. Isaías 44, Zacarias 12, Joel 2:22, que é um texto clássico que os irmãos conhecem muito bem. Ezequiel também fala dessa vinda do Espírito Santo de Deus. O Espírito derramado. O Senhor Jesus, antes da ascensão, ordenou aos seus discípulos que ficassem em Jerusalém até que fossem revestidos de poder para pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Então aqui ainda no Novo Testamento, em Lucas capítulo 24, versículo 49, fala dessa promessa. Lucas ratifica essa promessa do Antigo Testamento no seu livro, falando depois da ascensão de Jesus Cristo, ou antes da ascensão de Jesus Cristo, Jesus ele instrui aos discípulos que ficasse em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, para que eles pudessem pregar o arrependimento e a remissão dos pecados. Perceba que isso é interessante a princípio, pois Jesus estava ensinando aos seus discípulos que eles não poderiam de forma alguma sair de Jerusalém, sair para anunciar o Evangelho, antes que eles fossem revestidos desse poder, antes que eles recebessem esse poder do alto, antes que eles fossem batizados com o Espírito Santo. E trazendo uma aplicação prática para nós, às vezes nós nos apressamos, nós não permanecemos como Jesus instruiu os seus discípulos. Permanecer no lugar da promessa, permanecer buscando esse revestimento,
permanecer ansiando por esse derramamento, por esse revestimento, por essa capacidade espiritual, para que depois disso nós possamos anunciar o Evangelho. Isso é interessante. Às vezes nós nos apressamos e às vezes nós ficamos nos questionando por que Deus não libera logo a gente, né? Por que Deus não me usa logo? É exatamente por causa disso, porque nós somos apressados, nós não permanecemos, nós ainda não fomos capacitados, revestidos deste poder. E às vezes nós pulamos essas etapas, esses degraus. É verdade? Olha que coisa interessante, irmão. 1.3 diz: o resultado do derramamento do Espírito. Quando lemos sobre o resultado, precisamos estar atentos para não nos determos apenas ao falar em outras línguas. Pois, biblicamente, o derramamento do Espírito não resulta somente ao que acontece em um determinado momento, mas, como lemos nos registros de Lucas e nas epístolas, acarreta outras consequências além do falar em outras línguas. O maior dinamismo, ousadia e intrepidez no anúncio da palavra de Deus. Edificação espiritual na vida do discípulo de Cristo, maior dedicação à oração e intercessão. Então, o comentarista aqui nos alertando acerca do perigo de nós restringirmos ou reduzirmos o pentecostalismo, o poder do Espírito, o batismo no Espírito Santo apenas no falar em línguas. E às vezes é isso que acontece. Nós queremos esse batismo, nós queremos esse poder, mas quando nós recebemos esse poder, não resulta no que o comentarista coloca aqui, na ousadia de anunciar a palavra. É o maior dinamismo que ele diz, e é verdade. A intrepidez no anúncio da palavra de Deus e a edificação espiritual na vida dos discípulos. Então esse é o resultado do derramamento do Espírito Santo de Deus na vida dos discípulos. É algo extraordinário, irmão. Atos capítulo de número 4, nós vamos ver que depois que os discípulos, os apóstolos, foram revestidos de poder, esses homens anunciaram a palavra de Deus de outra forma, com outra intrepidez, com um poder sobrenatural. Atos capítulo 4, versículo de número 13. Isso. Atos 4:13 diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informado que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. O resultado do derramamento do Espírito na vida dos apóstolos foi algo tão impactante, tão poderoso, que as pessoas olhavam para eles e viam a ousadia e ficavam maravilhados, sabendo que eram homens iletrados, indoutos. Às vezes o que falta em nós, pregadores da palavra, é exatamente essa ousadia, essa intrepidez, essa capacidade do Espírito Santo de Deus para que possamos anunciar a palavra de Deus com autoridade. Às vezes somos vazios desse poder, dessa capacidade. Vivemos um dia em que pessoas estão brigando por posições, microfone, oportunidades para pregar.
Mas quando nós vemos algumas pessoas, ao pegar o microfone, abrir a palavra, é uma decepção. Um certo homem, um certo pregador, que eu admiro muito, Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz assim, que é mais ante um púlpito vazio do que um vazio no púlpito. É mais ante um púlpito vazio do que um vazio no púlpito. E é isso que acontece. Nós estamos cheios de pessoas vazias de Deus nos púlpitos. Sem unção, sem graça, sem poder, sem ousadia do Espírito Santo. Querem oportunidade, mas não querem buscar o poder do alto. Não receberam o poder do alto, não foram capacitados pelo Espírito Santo de Deus. A pregação do homem, da mulher que recebeu este revestimento de poder, que foi batizado com esse Espírito, a sua pregação é diferente. Amém, irmãos? Mas não para aí, o resultado. Olha o que diz o versículo 29 ainda do capítulo 4 de Atos. Diz assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos que fale com toda a ousadia a tua palavra. Ó, irmão, no versículo 13 ele já tinha ousadia. E as pessoas viam essa ousadia. No capítulo 29 eles estão orando a Deus, pedindo o quê? Mas eles já tinham. Por quê? Porque quem tem não mostra que tem, pede para ter. Nosso problema é que às vezes nós queremos mostrar, provar. Nós não precisamos disso. Não se conformar com aquilo que nós já temos. Versículo 31 diz assim: tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, o resultado é que eles anunciavam a palavra de Deus com ousadia, edificavam as pessoas, e muitas pessoas se convertiam a Cristo Jesus. No sermão de Pedro, a Bíblia diz que o povo sentiu o seu coração compungido. Compungido no grego ali é apunhalado. O sermão de Pedro foi tão poderoso que ele nem fez apelo, irmão. Pedro não fez apelo. E a Bíblia diz que quase 3.000 se converteram a Cristo. Às vezes o Espírito Santo não convence, a palavra não convence, mas nós queremos convencer as pessoas a aceitar a Cristo. Por quê? Porque falta este poder do alto. Falta esse revestimento de poder. Nós queremos forçar as pessoas a aceitar a Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo não convenceu, a palavra não convenceu, e nós não estamos com o poder do Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém, irmãos? Ponto 2.
O batismo no Espírito Santo. A identidade pentecostal na igreja. 2.1. O batismo no Espírito Santo. O revestimento de poder visando a capacitação dos discípulos de Cristo para o serviço e testemunho. Assim é uma ação do Espírito distinta de outras operada pelo mesmo Espírito. Regeneração, santificação e batismo no corpo de Cristo. Por que o comentarista coloca isso aqui? Porque há várias linhas de interpretação acerca do batismo com o Espírito Santo. Não sei se os irmãos têm esse conhecimento, essa informação, acredito que sim, que não é unânime, não é consenso na cristandade o conceito de batismo no Espírito Santo. O que nós pentecostais cremos, acreditamos, é que o batismo com o Espírito Santo, ele é o revestimento de poder, a capacitação do Espírito Santo para testemunhar da pessoa de Cristo, fazer Cristo conhecido, e que a evidência desse batismo é o falar em línguas. Amém, irmãos? Outros dizem assim, não, o batismo com o Espírito Santo é a regeneração. É a ação do Espírito regenerando o homem. Parece que é contraditório. Por quê? Porque uma pessoa pode ser regenerada, a pessoa pode ser crente, pode ser salva, e ainda não ser batizada com o Espírito Santo. Olha o que Jesus disse para os discípulos em João capítulo 15. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho, e eles ainda não haviam sido batizados com o Espírito Santo. Eram homens regenerados, mas ainda não haviam recebido o batismo com o Espírito Santo. Então, batismo com o Espírito Santo e regeneração são coisas distintas, diferentes. Diferente também da santificação e do batismo no corpo. Que esse batismo no corpo é onde Paulo fala em 1 Coríntios 12, 13. Que é quando o Espírito Santo introduz a pessoa no corpo de Cristo. Amém? Alguma pergunta? Alguém quer endosar a minha fala, falar alguma coisa? Eis a oportunidade. Amém? Microfone lá para ela, cadê o irmão? Só para me esclarecer, a paz do Senhor a todos. Então, a evidência do batismo com o Espírito Santo é através das línguas faladas. Isso. É exatamente. O credo da Assembleia de Deus, que nós acreditamos, é que a evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Obrigada. Amém? Isso é a doutrina pentecostal. É o nosso credo. Faz parte do credo assembleano, do povo pentecostal. Mais alguém? 2.2 diz assim, os dons espirituais. Os dons espirituais. Os dons espirituais são dotações e capacitações sobrenaturais que o Senhor Jesus, por intermédio do Espírito Santo, outorga à sua igreja, visando a expansão universal de sua obra e a edificação dos santos. Há diversos dons mencionados em diferentes contextos do Novo Testamento. Encontramos uma relação de dons em 1 Coríntios 12, e é possível dividi-lo em 3 grupos: os dons de expressão verbal,
os dons de saber e os dons de poder. Os dons de expressão verbal são variedades de língua, dom de interpretação de línguas, o dom de profecia. Os dons de saber são o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência, o dom de discernir os espíritos. Os dons de poder são o dom da fé, os dons de curar, o dom de operação de maravilha. Então, algo mais importante que nós precisamos estar inteirado acerca dos dons, é acerca do objetivo dos dons. Porque isso é um problema quando as pessoas não compreendem qual é o objetivo, o propósito de Deus conceder dons a uma pessoa. Paulo escreve 1 Coríntios 12, falando acerca dos dons, para corrigir algumas coisas que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Por exemplo, alguns dons haviam tomado o lugar de Deus na igreja de Corinto. Havia uma disputa na igreja de Corinto, quem falava mais línguas. Então o dom, e a pessoa que tinha esse dom estava no lugar errado, ocupando o lugar de Deus. Por que se deve buscar os dons? Qual é o meu anseio em buscar os dons? É isso que eu tenho que me perguntar. Será se é para glorificar a Deus? Ou é para disputar com os irmãos? Será que eu falo em língua para edificar a mim mesmo ou para mostrar para as pessoas que eu sou espiritual? Tem isso? Tem. Bom, Valdo quer falar. Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Uma revista como essa, um tema como esse, é interessante que a gente aprende muita coisa, né, sobre isso. E a Assembleia de Deus, ao longo do tempo, tem perdido essa essência, né, de falar em línguas e dons espirituais. Mas isso eu posso entender que a correria acaba tirando isso do meio da igreja. Porque para adquirir os dons espirituais, o falar em língua, o batismo no Espírito Santo, exige um tempo de quê? De buscar ao Senhor. Então, o ser humano hoje ele tem pouco tempo, não tem muito tempo para estar buscando ao Senhor. Então, acaba que isso vai sendo escasso, né? E nós precisamos ter essa identidade de pentecostal. E bom lembrar também que o batismo no Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo, isso alguns anos atrás, que era evidente, frequente nas igrejas, que hoje não tem mais, e é algo que a gente precisa entender, que o Espírito Santo na minha vida é dizendo que eu preciso e que eu sou fraco, mas quem nos reveste, que nos capacita, é exatamente o Espírito Santo, né? Eu, assim, em algum tempo eu vinha olhando sobre isso, tinha pessoas que aceitavam Jesus, numa semana, na outra semana ele já recebeu o batismo com o Espírito Santo, e a gente via que era uma pessoa que tinha um testemunho de vida difícil, e ele recebia o batismo com o Espírito Santo. Eu ficava questionando, cara, mas como que é tão difícil a gente ver isso aí? Mas o que eu aprendo é que o Espírito Santo, ele vem
Exatamente, para fortalecer o fraco. Então, e o Espírito Santo, ele é dado a Deus segundo a vontade de Deus. Então Deus pode olhar para mim, olha para nós e diz: o Valdo, ele é fraco, e ele precisa do meu espírito para que ele possa sobreviver em meio à luta, em meio à guerra. Então, se às vezes hoje nós não estamos suportando, muitos crentes, eu posso dizer, novos, convertidos, que não têm essa busca, é bom buscar, que ele vai te fortalecer, vai te manter de pé. Aleluia. Então isso é importante. Então o manter no Espírito, isso é de essência, de super importância, nós estamos buscando o que vai nos manter de pé. É o Espírito Santo na minha vida, na vida da igreja. Amém? Amém. Muito obrigado. Irmãos. Glória a Deus. É exatamente isso. Nós temos perdido essa identidade pentecostal. E nós precisamos nos voltarmos para as nossas origens, né? Se de fato nós acreditamos no pentecostalismo. Por que nós às vezes temos perdido essa identidade pentecostal? Pelo fato de estar surgindo um sincretismo religioso no nosso meio, de forma desordeira, aonde as pessoas se intitulam pentecostais, e são os neopentecostais, é um novo pentecostal, né? Pentecostalismo. E por falta de conhecermos as nossas origens, nós, às vezes, nos enquadramos desse neopentecostalismo. O pentecostalismo não é essa coisa desordeira que nós vemos por aí. Umas coisas esquisitas que dizem que é o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Umas loucuras antibíblicas, aonde a experiência ela é igualada ou colocada acima da palavra de Deus. E o que tem peso para essas pessoas é a experiência, o experiencialismo, né? E nós temos muitas pessoas que colocam as suas experiências acima da palavra de Deus. É errado. Não é a experiência que julga a palavra, é a palavra que julga a experiência. No nosso culto pentecostal, no pentecostalismo, tem lugar para a experiência, tem lugar para as nossas emoções, tem lugar para a manifestação do Espírito. Mas isso deve haver uma ordem, um equilíbrio. Saber se as nossas experiências passam no crivo da palavra. Porque tem coisas aí, irmão, que é antibíblico. Tem coisas aí que não tem base bíblica e chega a contradizer a Bíblia. Essas pessoas se intitulam pentecostais, eles são neopentecostais. Porque no pentecostalismo clássico não existe essas coisas. Pessoas no culto subindo em cima de coluna, jogando água no povo. E várias outras coisas. Então isso não tem nada a ver com pentecostalismo. Então, como eu estava falando, os propósitos e objetivos dos dons, em primeiro lugar, é glorificar a Deus. Dar glória a Deus. Por que eu falo isso, irmão? Porque tem pessoas que usam do dom para se promover, para beneficiar a si mesmo, para exaltar o seu ego.
pessoas, em vez de dar glória a Deus, por causa que Deus está usando a pessoa, glorifica mais a pessoa e o dom do que a Deus. É o que estava acontecendo na igreja de Corinto. As pessoas se gloriavam porque um falava mais língua do que os outros. Existe um texto em Atos capítulo 3, que quando Pedro curou aquele coxo, aí o coxo se apegou a Pedro, e olha o que o texto diz, Atos 3, versículo 12. Quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este homem? O povo estava dando glória para Pedro e a João, irmão. Por quê? Porque por causa do dom de curar. Olha como João e Pedro é extraordinário, poderoso. Que homem usado, irmão. Aí Pedro diz: não olha para mim não, nem para João. Porque não foi nós que fizemos isso aqui, mas foi o poder de Deus, foi Jesus Cristo. Olha, ele dá a glória para Deus. Deus só nos emprestou o dom, a glória é para Ele. Nós somos meros mortais, meros instrumentos, meros canais de bênção, mas a glória é de Deus. Amém, irmãos? Então os dons têm esses objetivos: glorificar a Deus, edificar a igreja, abençoar as pessoas, não beneficiar a si mesmo. Um dia eu conheci um homem, né, no estado do Pará, que o povo chamava ele de raio-x de Deus. Ele via tudo. Raio-x de Deus vai estar em tal lugar. Rapaz, o povo ia por causa do homem, que revela tudo. Raio-x, o nome já diz, raio-x de Deus. De Deus. Então nós temos que tomar cuidado com esse perigo. Amém? Atualidade dos dons, 2.3, atualidade dos dons espirituais. Aqui é outro problema com o conceito de atualidade ou de cessacionismo dos dons espirituais. Nós, assembleanos, pentecostais, carismáticos, nós acreditamos que os dons espirituais, eles são atuais, ou seja, eles não cessaram. Não cessaram. Nós acreditamos isso baseado historicamente, biblicamente. Nós temos o nosso fundamento, história e Bíblia. Por outro lado, existe a ala reformada, que dizem, não todos os reformados, na verdade, né? Mas a maioria dizem que os dons só foram para a igreja do primeiro século, para a igreja primitiva. E que depois da igreja do primeiro século, e já com a chegada do cânon do Novo Testamento, os dons cessaram, porque não se faz mais necessário para a igreja, porque agora tem a Bíblia, tem o cânon do Novo Testamento. Aí eles usam alguns argumentos, que eu não vou citar todos aqui, mas eles usam um texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo número 13. E aí eles fazem uma exegese. O que é a exegese? A exegese é quando você impõe algo no texto. A exegese é quando nós tiramos do texto. Escavamos e tiramos aquilo que o autor quis dizer, a pretensão do autor. E essas pessoas que acreditam que os dons cessaram, eles fazem uma exegese, uma hermenêutica elástica. Então eles vão esticando para tentar justificar as suas teorias, as suas teses, as suas crenças, dizendo que os dons cessaram. Não existe base bíblica. Se eu tiver a oportunidade, depois eu vou explicar esse texto.
Nosso tempo já. Além de não encontrarmos nas Escrituras apoio para o cessacionismo, ainda temos o testemunho da história da igreja, que registra os muitos avivamentos ao longo dos anos. O cessacionismo, ele matou a igreja na Europa. Porque o que faz a igreja estar viva são as manifestações dos dons espirituais. Bom, Valdo, pode falar rapidinho aí, Valdo, para nós encerrar aqui, para nós caminhar para o tópico 3. É bom lembrar aos irmãos que às vezes não sabem que uma das seitas maiores que tenta limitar ou banir os dons são as testemunhas de Jeová, né? Que intitulam como testemunho de Jeová. Eles banem esses dons. Eles não acreditam nessa atualidade dos dons. A crença deles é que resume aí no capítulo 13 aí de Coríntios, né? Então, assim, para nós não existe essa finalização, eles ainda é atual. Então, quando a gente vê esse pessoal aí, a gente já sabe que eles não creem, então isso não provém de Deus. Eu acredito que não. Obrigado. Amém. Então não tem como refutar, não, a atualidade dos dons. Nem historicamente, porque a história mostra vários avivamentos. Avivamento metodista, o avivamento wesleyano, comprova manifestações dos dons. Existe registro histórico de Martinho Lutero, usado pelos dons espirituais. E vários outros relatos históricos. Manifestações do Espírito Santo com batismo com o Espírito Santo. Falar em línguas, profecias, interpretações de línguas. Dons de curar, Deus ressuscitando pessoas mortas. Câncer sendo arrancado por homens de Deus, usado pelos dons de Deus. Então, nem biblicamente, nem historicamente, a base para se refutar a atualidade dos dons. Ponto 3 fala sobre o viver. Viver em santidade, viver no Espírito e viver em ação. Como nós viemos falando dos dons espirituais, o autor coloca agora aqui sobre a vivência, sobre a prática, sobre a ação, né? Viver em santidade. Paulo Leivas Macalão, por ocasião de cinquentenário da fundação do Ministério Madureira, 1979, afirmou que enquanto o mundo evolui para o pecado, a igreja deve evoluir para a santidade. Uma coisa que eu acho que deve ficar claro para nós, irmãos, que o fato de uma pessoa ser dotada dos dons espirituais não quer dizer, não é evidência que essa pessoa viva em santidade. Vou repetir. O fato da pessoa ser dotada dos dons do Espírito Santo de Deus não quer dizer que essa pessoa viva em santidade, ou que o Espírito Santo está santificando essa pessoa, ou que essa pessoa está vivendo no processo de santidade. Amém? Existem pessoas que são dotadas de dons, mas que não são santificadas. A Bíblia comprova isso, comprova. Mateus capítulo 7, eu não me recordo do versículo, mas fala que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos o quê? Demônios, pregamos o teu nome, efetuamos cura, maravilha, e Jesus dirá para eles: apartai-vos de mim, que eu não vos. Então essa pessoa, ela era dotada de, mas não era santa, né? Não tinha santidade. Viver no Espírito, para viver do Espírito é preciso ter o Espírito Santo dentro de si, ser guiado pelo Espírito, ser cheio do Espírito,
ser cheio do Espírito Santo. Viver em ação. É importante destacarmos nesse tópico que o serviço a Deus também é demonstrado enquanto servimos aos nossos irmãos em Cristo. Todos os nascidos de novo são vocacionados para uma vida de serviço, para a edificação da igreja. A glória de Deus. Para serviço da igreja e a glória de Deus. Então, o comentarista aqui, Viver em Ação, ele coloca novamente sobre o objetivo dos dons. O objetivo de ser cheio do Espírito Santo é o serviço. É servir. E às vezes nós achamos que nós só estamos servindo quando nós temos uma oportunidade. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, e ele falando que uma pessoa insatisfeita pelo fato de não receber oportunidade na igreja. E a oportunidade que às vezes as pessoas se referem é exatamente isso aqui, microfone na mão, pregar ou louvar, porque muitas pessoas têm a mente assim tão pequena, têm a mente assim tão medíocre, que eles acham que servir a Deus se resume a cantar e a pregar. Isso é um problema para a liderança que tem que lidar com essas pessoas imaturas. Amém, irmãos? Alguém quer falar mais uma coisa? Alguma coisa? Pastor. Exatamente. Pode falar. Só ouvir o que eu disse, a questão da pessoa antes de receber o batismo no Espírito Santo e após ela receber o batismo no Espírito Santo, já fala que é revestimento de poder, né? E ele vem acrescentado com todos esses dons de Coríntios lá que o irmão disse, deu na revista aí. Porém, não quer dizer que antes da pessoa receber o batismo no Espírito Santo, não queira dizer que a pessoa não tenha o Espírito Santo. Amém. Bem colocado. A participação do irmão. É exatamente isso. Amém.